desistiu. Se era o objetivo, me parece que era o objetivo, não perder. Até para o treinador ter um fôlego, um oxigênio. Agora, se isso é muito, se isso é pouco para o Vasco, se não é o suficiente, se pode jogar melhor, eu acho que pode jogar melhor, mas dificilmente, para quem vem acompanhando os jogos do Vasco, você pode imaginar que hoje, contra o Flamengo, jogaria uma partidaça. O que era possível era tentar não perder. E não perdeu. Eu acho que aí, seguir. Tem uma pontuação acima do esperado para mim, no campeonato, já tem 7 pontos a essa altura. Está ali, né? Pelo menos no início da rodada estava ali perto dos primeiros colocados. E vai evoluir? Não sei. Mas podia estar bem pior do que já... Estou olhando o copo meio cheio, então. Porque a realidade, assim, há uma expectativa, muitas vezes se cria uma expectativa em torno do Vasco, que é, por exemplo, como disse o presidente lá, o Pedrinho, que tem um dos 8 melhores elencos. Não tem. Não mesmo. Absolutamente não tem. A realidade do Vasco é meio de tabela para baixo. E se conseguir ficar longe do para baixo, é algo que é mais perto da realidade e de uma boa temporada para o que é possível. Já o Flamengo não. O Flamengo precisava de mais. O Flamengo precisava encontrar mais soluções no jogo de hoje. Dominou, teve situações, mas não conseguiu tirar o Vasco lá de trás, por exemplo. Acho que em jogos como esse, você tem um adversário que está com a linha muito baixa, muito compacto. O ideal é você tentar fazer com que esse time saia um pouco mais em bloco para tentar trabalhar, nem que seja 2, 3 vezes no jogo, atacando o espaço. O Flamengo vai muito bem atacando o espaço e deu uma prova disso contra o Juventude. Mas também pode eventualmente perder a liderança do campeonato, mas tem muita coisa pela frente ainda. E tem o foco no jogo agora no meio de semana pela Libertadores. 2 jogos terça-feira. Porque o Flamengo vem de derrota em casa e precisa voltar a buscar pontos no jogo, para mim, mais difícil do grupo dele na Libertadores, no jogo fora de casa com a LDU. Aliás, terça-feira, rodada dupla. Você vai ver o Vasco pela Sul-Americana e o Flamengo pela Libertadores aqui na ESPN e também no Disney Plus. De qualquer forma, claro que a gente vai analisar o que vem aí pela frente para o Vasco, né, professor? É claro, o Vasco deveria encarar todo o jogo como se fosse o Flamengo, né? Porque com certeza ele venceria outras partidas que às vezes ele deixa pontos pelo caminho. Se ele encarasse o Ceará como ele encarou o Flamengo, talvez não tivesse perdido o jogo para o Ceará. O duro é ter um Flamengo todo dia. Mas acho que hoje, para o contexto, né? Jogo contra o Flamengo. Expectativa de um jogo duríssimo. Muita gente falando, Flamengo, esse clássico aí vai ser goleado. Porque teve um 6-1 ano passado, né? Vai ter goleada. Cuidado e tal. Time do Vasco, frágil. E um técnico ali perigando, dependendo um pouco desse resultado. No frigir dos ovos ali, você olha o 0-0 e fala, tá bom, segue o barco. É pouco ou tá bom, professor? Tudo bem? Exatamente isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Olha que coincidência. Sobre o Flamengo, eu ia começar a minha fala exatamente com o ditado da minha avó. Opa, mais uma avó aí, Nós não somos primos e não somos irmãos. Mas todas as avós falavam. Só que minha avó era mais... Não é a mesma avó, né? É bom dizer isso. Não, a minha era a dona Irma, que era ainda mais fatalista. Ela dizia, dia de pouco, véspera de nada. Não de pouco, dia de muito, véspera de nada, que foi o que aconteceu em relação ao Flamengo. Aí alguém há de dizer, mas o Vasco não é Juventude. Claro. Mas a diferença não é tão grande quanto deveria ser entre Vasco da rivalidade, do clássico, né? A coisa movimenta. Aí é por isso que eu vou trocar o meu ditado. O ditado hoje para o Vasco é o que tem para hoje. E especificamente hoje. Sim. Claro que por conta do Léo Jardim, o Flamengo manteve o volume, mas com uma eficiência bem menor em relação ao jogo contra o Juventude. Porque conseguiu... O primeiro gol, ele sempre condiciona o jogo, né? O Flamengo não conseguiu fazer o primeiro gol, e aí, obviamente, que contra o Juventude isso aconteceu. Exatamente. Isso condiciona o jogo, o adversário, os espaços começam a aparecer. O Vasco sustentou o primeiro tempo, eu acho que esse era o objetivo, ir pro vestiário sem levar gol. E aí emular o que o Santos fez no ano passado nos clássicos. Ele tentou, ele até no jogo do Carioca saiu na frente, né? Contra o Flamengo levou uma virada. Teve 2 outros jogos contra o Flamengo que perdeu por 1-0. Esse é o Carille. E é o Vasco que jogou dessa forma. Mas eu acho que o Flamengo tem esse componente de não ter conseguido fazer o gol cedo ou fazer o primeiro gol para abrir o jogo. E eu acho que tem muito a ver também com a intensidade que o time aplicou há 72 horas, ou menos que isso. Então, que eu acho que é algo que também pesa no desempenho do Flamengo nesse clássico. É bom quando o Elton toca isso, porque aí fica uma dúvida, né? O Eugênio fala bem que o Vasco no primeiro tempo tem um compromisso ali e vai bem nisso, ele tira a velocidade do jogo. Eu acho que o Vasco faz isso. E eu não sei se é só o Vasco tirando a velocidade do jogo ou se é o Flamengo também com muito se fala da intensidade. O que é a tal da intensidade? Contra o Juventude, além do gol que abre o caminho ali muito cedo, era um Flamengo de muita circulação. Era o Michael puxando a bola, era o Arrascaeta puxando a marcação, era o Gerson por dentro. Tinha o Plata fazendo muito bem esse papel. E o Plata como referência. O Bruno Henrique não foi bem hoje. Isso. O Bruno Henrique não foi bem hoje. O Plata fazendo um papel semelhante no meio de semana vai melhor que o Bruno Henrique, não por acaso a troca no segundo tempo. E a movimentação era muito mais intensa. Então também facilitou, talvez, para esse Vasco precisava tirar um pouco a velocidade ali no primeiro tempo. Acho que o Flamengo sentiu. E quando a gente falava aqui, até depois do 6-0,
É normal, porque o 6x0 não vai ser régua para a temporada, não dá para aquele ritmo alucinante. O Flamengo fez 3, virou tempo, fez 3 no segundo tempo, e troca a peça e tudo funcionou. O Wesley funcionou, Michel funcionou, Rascaeta funcionou, Gerson funcionou, Plata funcionou, o Juventude não viu bola. E é meio impossível, eu diria que é impossível você sustentar aquilo quarto domingo sabendo que você vai subir o morro terça-feira para um jogo que é fundamental na Libertadores. Por mais que ninguém vire e fale, olha, ninguém escolheu 2-0 só que você tem uma intensidade muito acima da média no último jogo, tem um clássico, tem um rival. Salve, minha rapaziadinha boa do clubismo carioca. Rapaziada, não foi o que o pessoal esperava do time do Flamengo, né? Porra, com certeza esperava uma vitória. Mas também, né? Porra, o Léo Jardim pegou bolas inimagináveis. O cara pegou até pensamento hoje, filho. E realmente, o Vasco comemora o empate hoje, no meu ponto de vista. Bem comemorado. Tem uma cena do Verratti no chão, assim, todo. Pá. Vou segurar aqui mais um pouco e ganho um tempo ali. Cara, a bola do Pedro ali é sacanagem. Aquela cabeçada do Pedro ali é putaria total, sacanagem. E foi um massacre no segundo tempo, a realidade é essa. Se o primeiro tempo foi pau a pau, né? O primeiro tempo foi pau a pau, com mais finalização do Flamengo, mais perigosa do Vasco, mas foi pau a pau. Segundo tempo, o Vasco não jogou, na realidade. Ah, Pedro, quando o Pedro entra, dá uma mudada boa, né? Muda bom, muda muito quando o Pedro entra, cara. É uma dinâmica diferente. E a gente sente muita falta do Pedro, cara. Muita falta mesmo. Eu não entendi porque o Juninho não jogou, e não busquei também saber, mas o Bruno Henrique não veio bem, não tá bem, né? Pela circunstância, a gente já sabe. Mas é o Jardim hoje gigante. Tem uma bola também do Rossi também, cara, no primeiro tempo, meu irmão, que o atacante do Vasco sai de cara, assim, ó. O Rossi sai e pega. Porra, show de bola. Os goleiros hoje funcionou. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal para estar fortalecendo o projeto. Tamo junto. Bem-vindo ao Clubismo Carioca.